Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece super simples, mas que na verdade abre uma discussão teológica enorme: bater palmas na igreja. É um gesto tão comum, não é? A gente logo associa com alegria, com celebração, com louvor. Mas será que já paramos para pensar de onde isso vem? É algo que a Bíblia ensina, que faz parte da adoração que Deus espera de nós? Ou será que é só um costume da nossa cultura que a gente acabou trazendo para dentro da igreja sem muito critério? É exatamente isso que vamos investigar a fundo hoje. A ideia é fazer uma análise séria, usando as ferramentas da teologia, da exegese bíblica e da história para desvendar as origens e os significados desse gesto. No final, o objetivo é que a gente consiga refletir sobre as nossas próprias práticas de culto de uma forma muito mais consciente e informada. Para guiar essa nossa investigação, a gente vai seguir um roteiro com 6 partes. Primeiro, vamos estabelecer o que a Bíblia chama de fundamentos do culto verdadeiro. Depois, vamos conversar sobre um conceito importantíssimo: o culto regulado por Deus. Com essa base, aí sim a gente entra no nosso tema principal, analisando o que a Bíblia diz sobre bater palmas. E claro, vamos dedicar um tempo especial para fazer uma análise bem profunda do Salmo 47, que é o texto que todo mundo usa para defender a prática. Em seguida, faremos uma viagem pela história para entender de onde veio o aplauso que a gente conhece hoje. E para fechar, vamos juntar tudo isso e refletir sobre o que é mais importante na adoração: a forma ou a essência. Vamos começar? Bom, vamos lá. Começando pela nossa primeira sessão, os fundamentos do culto verdadeiro. Olha, antes de sair discutindo se pode ou não pode bater palma, a gente precisa dar um passo atrás. É fundamental construir o alicerce, entender o que a teologia nos diz sobre a adoração que Deus realmente aprova. Qual é a natureza do culto que agrada a Deus? Sem uma resposta clara para essa pergunta, qualquer discussão sobre práticas específicas vira uma questão de gosto pessoal e não de fidelidade à palavra de Deus. Essa pergunta aqui é a base de tudo. É ela que precisa guiar toda a nossa reflexão sobre adoração. E a resposta a gente não vai encontrar na nossa tradição, nem nas nossas emoções, nem no que parece mais legal ou moderno. A resposta que serve como regra para o povo de Deus está na sua palavra. E um dos textos mais ricos e diretos sobre adoração no Novo Testamento está lá na carta de Paulo aos Romanos, bem no comecinho do capítulo 12. Esse versículo é um ponto de virada na carta de Paulo. Pensa só, depois de 11 capítulos explicando de forma super densa a doutrina da salvação, da graça, da soberania de Deus, Paulo chega e diz: ok, por causa de tudo isso. Esse pois conecta tudo. E a primeira consequência prática de toda essa teologia grandiosa é a adoração. Mas perceba que tipo de adoração. Não é um ritual de domingo. É apresentar a vida inteira, o vosso corpo, como um sacrifício vivo. E ele termina com uma expressão em grego que é a chave de tudo, logiken latreian, que a gente traduz como culto racional. Vamos aprofundar um pouquinho nesse conceito, porque ele é fundamental. A palavra grega, logiken, vem de logos, que significa palavra, razão, lógica. Então, Paulo está falando de uma adoração que tem lógica, que é coerente. Coerente com o quê? Com a palavra, com o logos de Deus que foi revelado. Não é uma adoração que se baseia em puro sentimentalismo, em arrepios ou no que funciona para atrair mais gente. É uma adoração que nasce de uma mente que está sendo transformada, como ele diz logo no versículo seguinte. É o nosso entendimento, iluminado pela verdade de Deus, que deve guiar as nossas emoções e a nossa vontade na hora de adorar, e não o contrário. E essa ideia de culto racional nos leva direto por uma distinção importantíssima: a diferença entre um culto teocêntrico, focado em Deus, e um culto antropocêntrico, focado no ser humano. O culto racional, por definição, é teocêntrico. O ponto de partida, o centro e o objetivo final é Deus. Ele é guiado pela palavra de Deus, busca a glória de Deus e quer agradar a Deus. Já o culto que não é racional tende a ser focado em nós. Ele é moldado pelo nosso gosto, pelas nossas preferências, e o critério de avaliação é se a gente sentiu algo ou não. Esse tipo de culto, por mais que tenha boas intenções, corre um risco enorme de virar uma idolatria disfarçada, onde no fundo o que se adora não é a Deus, mas a nossa própria experiência religiosa. Resumindo essa primeira parte, então, a gente estabeleceu que a base de qualquer prática de adoração cristã é uma vida inteira entregue a Deus. Essa adoração tem que ser racional, ou seja, informada e governada pela verdade da Bíblia. E isso nos leva necessariamente a um culto teocêntrico, focado em Deus e não em nós. Com esse alicerce bem firme, agora sim a gente pode avançar e perguntar:
Como, exatamente, Deus disse que queria ser adorado. Bom, se o culto precisa ser centrado em Deus e guiado pela sua palavra, parece lógico concluir que é o próprio Deus quem define como ele quer ser adorado, certo? A adoração não é um espaço para nossa criatividade, para a gente inventar moda. E quando a gente olha para a Bíblia, percebemos um padrão muito claro. Deus não apenas exige adoração, mas ele também descreve em detalhes como essa adoração deve ser. É isso que vamos explorar agora, um princípio que ficou conhecido na teologia como o princípio regulador do culto. O primeiro grande exemplo de adoração regulada é a construção do tabernáculo lá no deserto. Presta atenção na ordem de Deus para Moisés. Façam tudo como eu lhe mostrar. Não tinha espaço para a opinião de Moisés, nem para o gosto dos artesãos. Cada detalhe, dos materiais ao tamanho de cada peça, foi especificado por Deus. O livro de Êxodo repete várias e várias vezes a frase conforme o Senhor ordenara a Moisés. Isso estabelece desde cedo um princípio fundamental. Deus é o arquiteto do culto, nós somos os construtores que devem seguir a planta fielmente. E esse padrão de regulação divina se espalha por toda a adoração no Antigo Testamento. Os primeiros capítulos de Levítico são praticamente um manual de instruções sobre os sacrifícios. O sacerdócio não foi um concurso de voluntários. Deus escolheu a tribo de Levi e a família de Arão. E até a música, que hoje muita gente acha que é um território de liberdade total, foi divinamente instituída. Em 1 Crônicas, a gente lê que os músicos do templo foram separados para profetizarem com harpas, liras e símbolos, tudo sob a direção do rei e dos profetas. Ou seja, cada elemento do culto público de Israel era cuidadosamente regulado por ordem de Deus. Toda essa prática bíblica deu origem a essa doutrina que chamamos de princípio regulador do culto, que foi muito importante durante a Reforma Protestante. A lógica é simples, mas muito poderosa. A pergunta que a gente deve fazer ao planejar um culto não é o que a Bíblia proíbe. A pergunta certa é o que a Bíblia ordena. De acordo com esse princípio, se alguma coisa não foi ordenada por Deus na sua palavra, seja por um mandamento direto ou por um exemplo dos apóstolos, ela simplesmente não deveria fazer parte do culto público. O silêncio da Bíblia, nesse caso, é uma proibição e não uma permissão. A Bíblia não mostra só o jeito certo de fazer. Ela também nos dá avisos bem sérios, mostrando o que acontece quando a gente ignora as instruções de Deus e resolve inovar no culto. A resposta da Bíblia para essa questão é bem direta e, para ser sincero, bem assustadora. Esse é, talvez, o exemplo mais chocante. Nadab e Abiú eram sacerdotes, filhos de Arão. Eles estavam oferecendo incenso, algo que fazia parte do culto. O problema não foi o que eles fizeram, mas como fizeram. Eles ofereceram fogo estranho, e o texto faz questão de frisar o erro deles. Fizeram o que ele não lhes havia ordenado. Percebe? O pecado deles não foi quebrar uma regra que dizia não faça isso, mas foi fazer algo sem ter uma ordem que dissesse faça isso. E a resposta de Deus foi um juízo imediato. Esse episódio mostra de um jeito bem drástico quanto Deus leva a sério a pureza do culto e como ele rejeita qualquer adoração inventada por nós, por melhor que seja a nossa intenção. Então, para a gente fechar essa sessão, vimos que Deus regulou em detalhes a forma do culto no Antigo Testamento. Isso nos dá base para o princípio regulador, que diz que o culto deve ter apenas o que Deus mandou na sua palavra. Qualquer inovação humana é vista como fogo estranho e desagrada a Deus. Agora que a gente estabeleceu esses dois pilares, o culto racional e o culto regulado, estamos finalmente prontos para analisar a questão de bater palmas. Ok, agora que a gente construiu essa base teológica, podemos finalmente focar no nosso objeto de estudo, o ato de bater palmas. A pergunta que nos guia é: a Bíblia ordena, ou pelo menos aprova, que o bater de palmas seja um elemento do culto do povo de Deus? Para responder isso, a gente precisa olhar todas as vezes que esse gesto aparece na Bíblia. E a primeira coisa que a gente nota é que todas as referências diretas estão no Antigo Testamento. E mais interessante ainda, o gesto não tem um significado único. Quando a gente olha os textos, fica clara uma dualidade. De um lado, temos o uso positivo, ligado à alegria. O exemplo clássico é o Salmo 47, que a gente já vai analisar. Também tem um uso poético em Isaías, onde a natureza bate palmas. Mas isso pode ser uma surpresa, o uso negativo é até mais comum. Em Jó, bater palmas é um gesto de zombaria da desgraça de alguém. No livro de Naum, as nações batem palmas com desprezo pela queda de uma cidade. E o mais forte de todos, em Ezequiel, o próprio Deus é descrito batendo as mãos como um sinal de fúria e de juízo. Então a conclusão aqui é inevitável. O ato de bater palmas por si só
Não tem um significado fixo na Bíblia. O significado dele depende totalmente do contexto. A gente não pode simplesmente pegar o Salmo 47, isolar ele de todo o resto e dizer, pronto, é isso. O mesmo gesto físico pode comunicar alegria ou desprezo. Por isso, para entender o que o texto quer dizer, a gente precisa analisar o contexto com muito cuidado, e é o que vamos fazer agora com o principal texto dessa discussão. Resumindo esta parte, então. A Bíblia não apresenta as palmas como um gesto de adoração com um único significado. Pelo contrário, o significado é ambivalente. Vai da alegria à zombaria. E essa constatação já serve de alerta para a gente não usar o gesto de forma simplista. E nos obriga a olhar com uma lupa de exegeta para o texto mais importante desse debate, o Salmo 47, para entender o que ele realmente significa no seu contexto original. Chegamos agora ao coração da nossa investigação. O Salmo 47, especialmente o versículo 1, é, sem sombra de dúvida, o principal texto que as pessoas usam para justificar bater palmas no culto hoje. Muitos leem como se fosse uma ordem direta e válida para sempre. O nosso trabalho aqui, nessa sessão, é ir além dessa leitura superficial. A gente precisa investigar o significado do texto no seu contexto histórico, cultural e teológico. O que o salmista queria dizer para as pessoas daquela época? Tá aí o texto. À primeira vista, parece bem claro. Batam palmas. Simples. Mas uma boa interpretação bíblica exige que a gente viaje no tempo. A gente precisa se perguntar, o que significava bater palmas e aclamar para um israelita que viveu há quase 3.000 anos? A resposta está no cenário político e cerimonial do Antigo Oriente Próximo. Na cultura daquela época, bater palmas não era como a gente faz hoje num show para dizer que gostou da música. Era um ato político. Juntamente com o grito de aclamação, era a forma como o povo reconhecia publicamente a soberania de um rei, especialmente na coroação dele ou quando ele voltava vitorioso de uma guerra. A gente vê isso, por exemplo, na coroação do rei Joás, em 2 Reis. O povo bateu palmas e gritou, "Viva o rei!". O Salmo 47, então, pega emprestada essa linguagem do cerimonial real para fazer uma declaração teológica muito, muito forte. E aqui é muito importante a gente separar o que é a forma cultural e o que é o princípio teológico. A forma cultural da época era bater palmas e gritar para aclamar um rei. O princípio teológico, que é a verdade que vale para sempre, é a proclamação de que Deus, Yahweh, é o Rei Supremo. O que o salmista está fazendo é algo radical. Ele está chamando todos os povos, não só Israel, para fazerem para Deus o mesmo gesto que faziam para os seus reis humanos. É uma declaração que desafiava o poder dos grandes impérios da época. Era como dizer, o verdadeiro rei do universo não é o faraó, não é o imperador da Babilônia, é Yahweh. Com esse contexto em mente, a gente consegue ver alguns erros comuns na interpretação desse salmo. O primeiro é tratar o texto como se fosse uma ordem para o culto de hoje, confundindo a forma cultural com o princípio eterno. Outro erro é usar o salmo para justificar uma salva de palmas para Jesus, como se estivéssemos aplaudindo uma apresentação, o que tira todo o peso político de submissão que o gesto tinha. E claro, reduzir tudo isso a uma simples técnica para animar o culto é banalizar uma mensagem tão poderosa. O Salmo não está criando uma nova regra para o culto, ele está chamando o mundo inteiro a reconhecer quem é o verdadeiro rei. Então a conclusão da nossa análise do Salmo 47 é clara. Ele não está dando uma ordem para a igreja de hoje bater palmas. Ele usa um gesto cultural da época para comunicar uma verdade eterna e muito mais profunda. Deus é o rei de toda a terra. A ênfase é no conteúdo, na mensagem, e não na forma do gesto. Isso levanta uma pergunta. Se a origem do nosso aplauso no culto não vem de uma ordem bíblica clara, de onde ele veio? É o que a gente vai ver na próxima sessão. Bom, a gente já viu que a base bíblica para o aplauso no culto é, no mínimo, complicada e, com certeza, não é uma ordem. Então, agora a gente precisa investigar de onde veio esse nosso costume de aplaudir. Para isso, vamos fazer uma pequena viagem pela história para traçar a origem desse gesto. E o que a gente vai descobrir é que a história dele é, na maior parte do tempo, uma história fora da igreja, uma história secular. A história do aplauso como um gesto de aprovação é muito longa e bem interessante. As raízes dele podem estar em rituais pagãos. No teatro da Grécia Antiga, o aplauso tinha até uma função meio ritualística. Mas foi no Império Romano que o aplauso se tornou uma ferramenta de aprovação pública e até de manipulação política. O imperador Nero, por exemplo, era tão vaidoso que mantinha um grupo de mais de 5.000 soldados só para aplaudi-lo com muito entusiasmo
toda vez que ele aparecia em público. Pulando lá para os séculos XVIII e XIX, a coisa ficou até comercializada nos teatros de Paris. Existiam os claqueurs, que eram grupos de pessoas pagas para começar a aplaudir e garantir o sucesso de uma peça. E, finalmente, na nossa era, com o rádio e a TV, o aplauso virou parte do show, usado para tudo, para pontuar uma piada, para receber um convidado, para mostrar que a plateia gostou. O ponto central dessa viagem histórica é o seguinte: o aplauso, do jeito que a gente herdou na nossa cultura, não veio do Templo de Jerusalém nem da sinagoga. Ele veio do teatro, da arena política, do auditório. O significado principal dele na nossa cultura é o de uma plateia expressando que gostou da performance de alguém que está no palco. É a resposta do espectador para o artista. Resumindo, a história do aplauso mostra que ele carrega uma bagagem cultural bem específica. Ele está ligado à performance humana e à aprovação da plateia. E essa constatação é muito importante para a nossa reflexão teológica. Ela nos obriga a perguntar se, quando a gente traz esse gesto para dentro do culto, não estamos trazendo junto, talvez sem perceber, toda essa dinâmica de show e entretenimento, que no fundo é centrada no homem e não em Deus. E assim a gente chega na nossa última sessão, onde vamos tentar amarrar todas as pontas. A gente começou com os fundamentos de um culto racional e teocêntrico. Vimos o padrão bíblico de um culto regulado por Deus. Analisamos os diferentes significados de bater palmas na Bíblia e mergulhamos no contexto do Salmo 47. E, por fim, vimos a origem secular do aplauso moderno que vem do mundo do espetáculo. A pergunta agora é: como a gente junta tudo isso para ter uma prática de adoração mais madura e mais fiel à Bíblia? Olha, é muito importante dizer que o objetivo de toda essa análise não é criar uma nova lei, do tipo, é proibido bater palmas. A questão não é tão simples assim. A conclusão principal nos leva a um nível de reflexão mais profundo. A pergunta mais importante não é se batemos palmas, mas por que estamos fazendo isso? Qual é a intenção do nosso coração e o que esse gesto significa no nosso contexto, na nossa cultura? A essência da adoração é sempre mais importante do que a forma. Quando a gente junta tudo o que conversamos, a gente se depara com um dilema. Quando as palmas soam na igreja, o que elas querem dizer? Será que as pessoas estão, de forma consciente, aclamando a soberania de Cristo sobre o universo, seguindo o princípio do Salmo 47? Ou será que elas estão, talvez sem nem perceber, reagindo a uma música bem tocada ou a uma pregação emocionante, do mesmo jeito que reagiriam num show, aplaudindo a performance de seres humanos? A resposta para essa pergunta define se o gesto está servindo a um culto focado em Deus ou focado no homem. O perigo está justamente na ambiguidade do gesto na nossa cultura e na facilidade com que a lógica do entretenimento pode tomar o lugar da adoração verdadeira. Essa frase resume bem o desafio. Hoje em dia, existe uma tendência muito forte de ser pragmático na igreja. Se algo funciona para atrair gente ou para criar um clima emocionante, a gente adota. Mas o critério para a adoração não é o que funciona, é o que é fiel. A igreja é chamada para ser diferente da cultura, para moldar sua vida e seu culto pela palavra de Deus, e não para simplesmente copiar as práticas da sociedade, especialmente as que vêm do mundo do entretenimento. A nossa adoração deve ser uma resposta pensada, racional e deliberada à verdade de Deus. Para quem quiser continuar essa reflexão, deixo aqui algumas sugestões de estudo. Aprofundar-se na teologia do culto, especialmente nos debates sobre o princípio regulador, é fundamental. Estudar mais sobre o contexto cultural do Antigo Oriente Próximo vai enriquecer muito a leitura dos Salmos. E, por fim, conhecer a história da liturgia cristã nos ajuda a entender como e por que certas práticas surgiram, nos dando uma perspectiva mais ampla sobre as nossas próprias tradições. Eu concluo, então, esta nossa análise não com uma resposta pronta, mas com perguntas para a gente pensar. O objetivo não foi criar uma regra nova, mas oferecer ferramentas para que cada um de nós e cada comunidade possa avaliar suas práticas de adoração com mais profundidade e mais fidelidade à Bíblia. Que todos nós sejamos movidos por um desejo cada vez maior de oferecer a Deus um culto que seja vivo, santo, agradável e, acima de tudo, o nosso culto racional para a glória do nome dele. Muito obrigada pela atenção.